Olá, meus queridos amados irmãos em Cristo, mais uma vez seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje, nessa terça-feira, dia 22 de junho, nós estamos na 12ª semana do tempo comum. E hoje o nosso pequeno tema, nesse início nessa acolhida nossa, depende de nós se queremos ser filhos de Deus. O melhor meio de adquirirmos força para vencer as tentações, os obstáculos, tudo que está acontecendo ao redor da nossa vida, ao redor da vida da nossa família, no nosso trabalho, na nossa casa, neste mundo, é unirmos e abandonarmos inteiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. É de nós deleitarmos em seu divino coração. É estar na bênção de Cristo. São as únicas armas nas quais a nossa alma cuidadosa dos seus interesses eternos, possa colocar-se a sua confiança. E o mais poderoso ainda são aqueles que levam o nosso Senhor a participar do combate. Aí está na frente, aí está na batalha, porque Cristo nos traz o socorro. A sua graça é mais abundante, o seu amor é infinito e a sua bondade não tem limite. O nosso Senhor lhe oferece a sua graça a todos, mas embora que a sua graça seja gratuita, ordinariamente ela não é distribuída senão em proporções para que todos recebam essa mesma graça com a mesma quantidade. Por isso é preciso, portanto, vermos com os olhos de Cristo e os sentimentos que Cristo experimentou para que, com as almas, nessa distribuição das graças, segundo um bom pai de família, para que as pessoas e a sua casa recebam essas mesmas graças. Se a gente analisarmos um bom pai de família, ele ajuda e defende sempre todos os seus bens. Mas na hora do perigo, na hora da guerra, ele presta primeiro socorro àquelas pessoas que são mais próximas. As pessoas que estão junto, íntimo com ele. Isso quer dizer que são a sua esposa, os seus filhos e, por último, os seus servos, as pessoas que trabalham para ele. Entre estes, protege-se com mais delicadeza quando nós estamos mais próximos de Deus. Deus nos protege com maior amor, com maior eficácia, com delicadeza, com ternura, nos torna-se mais caro e nos enche o nosso coração com a sua afetuosidade, nos entrega este amor, ele nos cuida. E por último, Deus, ele vai aos seus escravos, ele também vai àquelas pessoas que não acreditam nele, vai também aquelas pessoas que perderam a fé, vai também naquelas pessoas que não conseguem sair da situação de escravidão. Ele também vai em conta das pessoas. A não ser, muitas vezes essas pessoas, elas deixam ser guiadas a não ser pelo castigo. Assim podemos então perguntar em que categoria nós queremos estar. Queremos ser filhos de Deus ou queremos ser escravos? A única condição que Cristo que nos deixa, que nos fala, é nós preenchermos o requisito de Cristo e também de nós nos abandonarmos totalmente ao nosso Senhor. E nós confiamos no seu divino coração, como uma criança que se abandona em sua mãe, no colo da mãe, com amor, com ternura, com maior graciosidade,
que a criança tem quando olha para a mãe e sorri. E assim, amados irmãos de Cristo, queremos sempre agradecer a vocês que estão conosco, nos ajudando com essas reflexão, com essas leituras, e assim ajuda nós nos evangelizar. Neste momento das nossas orações, possamos então levantar os nossos olhos aos céus. Dai-nos, Senhor Jesus Cristo, o vosso Espírito Santo de amor, para sermos com Cristo ou em Cristo, como os profetas, como um profeta de amor, um servidor na reconciliação. Dai-nos, Senhor Jesus Cristo, o vosso Espírito Santo de amor, para que continuamos nessa terra, na presença de Cristo, com a presença de Cristo, estarmos na liberdade do Senhor, para que nós possamos levar as nossas vidas de acordo com os desígnios de Cristo. Pai amado, dai-nos vosso Espírito Santo de amor, para que nós possamos ser testemunhos vivos em adoração, em amor e em caridade, para com nossos irmãos e para com todos aqueles que estão se perdendo, para que eles possam se encontrar a Deus, em adoração a Deus, e assim possamos sempre levar as almas para o Pai. Pai amado, também queremos, Senhor Deus, pedir ao Senhor este amor, este espírito de amor, para que possamos viver dia após dia com alegria, mesmo na tristeza, com alegria, mesmo vendo nossos entes queridos sendo hospitalizados, nossos entes queridos sendo presos, nossos entes queridos sendo marginalizados. Nós permanecemos no amor, na alegria e na confiança em Deus. Assim, o Pai amado, tudo isso pedimos em nome do vosso Filho Jesus Cristo, que vive e reina em nossos corações, hoje e sempre. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Ló, que acompanhava Abrão, também tinha ovelhas, gado e tendas. A região já não bastava para os dois, pois seus rebanhos eram demasiado numerosos para poderem morar juntos. Surgiram discórdias entre os pastores que cuidavam da criação de Abrão e os pastores de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os fariseus ainda habitavam naquela terra. Abrão disse a Ló: não deve haver discórdia entre nós e entre os nossos pastores, pois somos irmãos. Está vendo toda essa terra diante de ti? Pois bem, peço-te, separe-te de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantando os olhos, Ló viu que toda a região em torno do Jordão era por toda parte irrigada. Isso antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. Era como um jardim do Senhor, e como o Egito, até a altura de Segor. Ló escolheu então para si a região em torno do Jordão e foi para o Oriente. Foi assim que os dois se separaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, enquanto Ló se estabeleceu nas cidades próximas do Jordão e armou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram péssimos e grandes pecadores diante do Senhor. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda essa terra que estás vendo, eu a darei a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei tua descendência tão numerosa quanto o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua descendência. Levanta-te e percorre esse país de ponta a ponta, porque é a ti que o darei.
tendo desarmado suas tendas, Abrão foi morar junto ao carvalho de Mambré, que está em Hebrom, e ali construiu um altar ao Senhor. Palavra do Senhor. Senhor, quem morará em vosso monte santo? Senhor, quem morará em vosso monte santo? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia a sua língua. Senhor, quem morará em vosso monte santo? Quem nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos o seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Senhor, quem morará em vosso monte santo? Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Senhor, quem morará em vosso monte santo? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto queiras que os outros vos façam,
fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta, é apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio. Olá, meus queridos amados, essa é a nossa reflexão nessa terça-feira, dia 22 de junho. Quando nós estamos unidos com Cristo, ou melhor, quando nós estamos íntimos com nosso Senhor, aumente em nós o seu amor, e como o nosso coração está se enchendo deste amor, nós nos desapegamos das coisas terrenas, e com isso a nossa fé se ergue cada vez mais, pois é uma grande libertação espiritual que está acontecendo dentro de nós. Isto é, nos leva a ver as coisas deste mundo com os olhos de Cristo. Cada um de nós andamos preocupados em conservar e aumentar as nossas riquezas materiais e muitas vezes espirituais mundanas neste mundo. Mas enquanto Abraão ele está mais preocupado em ter boas relações com o seu vizinho do que em ter abundância em pasto, em água, em rebanho. Ele prefere evitar conflitos com seu sobrinho Lot, e com grande liberdade de espírito ele antecipa a regra de ouro proclamada por Jesus: o que quiserdes vos faça os homens, e faça você também por eles. Abraão diz ao seu sobrinho: peço-te que entre nós, entre nossos pastores, não haja nenhum conflito, pois somos irmãos. Aí tem uma grande região toda diante de ti. Separamo-nos. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Deixai os outros escolher. É o melhor modo de evitarmos os conflitos. Mas não é uma decisão fácil, porque vemos melhor os nossos direitos, os nossos deveres, os nossos interesses. E de fato nós deixamos tudo isso influenciar no nosso coração e tomamos decisões muitas vezes erradas sem saber escolher com o discernimento do Espírito. Por isso que Lot, ele escolhe terra fértil de Jordão, enquanto Abraão ele contenta-se com a parte montanhosa árida de Canaã. Podemos ver neste episódio que nos fala na primeira leitura essa aplicação unilateral dos ensinamentos de Cristo que nos entrega nesse dia de hoje, porque Cristo ele não fala para nós dessa forma: entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que seguem com ele, como é estreita a porta e quão apertado é o caminho que conduz à vida.
Jesus é o caminho estreito que passa pela cruz, mas que chega à vida divina, à vida em Cristo. E Jesus é também a porta estreita do desapego, do abandono, da negação das coisas deste mundo. Jesus é a porta que nos dá acesso à felicidade, à bem-aventurança. E Lorde, infelizmente, ele escolheu o caminho espaçoso, o caminho fácil, no seu termo, conduzia Sodoma e conduzia a Gomorra como símbolo da corrupção e da perdição. Abraão, por enquanto, por outro lado, ele opta pelo caminho estreito, o caminho que leva a Canaã, o caminho que leva à terra prometida. Ergui os teus olhos e o sítio que está na tua frente, e contempla o norte, sul, oriente e ocidente, e toda a terra que estará verde, darei a ti e aos teus descendentes para sempre. Por isso que as leituras sagradas, a leitura da Sagrada Bíblia, nos leva a meditar sobre as nossas situações aqui neste mundo. Há sempre dois caminhos diante de nós, o que leva à vida e o que leva à morte. Há que optar por um deles. Em termos atuais, e diríamos que temos que escolher entre o que nos agrada e o que nos satisfaz imediatamente, sem nos nossos interesses pelos outros, o que é justo e o que é reto, o que é conforme a vontade de Deus, é o bem dos nossos irmãos. Essa que é a segunda opção. Podemos aparecer-nos dura e exigente no começo, mas alarga o coração e os horizontes que nos leva à felicidade. Assim vemos antecipadamente a realização em Abraão a sua palavra, que nos fala que Jesus nos diz da seguinte forma: a felicidade está mais em dar do que em receber. A nossa vida de adoração, nossa vida de contemplação, nossa vida de oblação exige essa opção pelo caminho apertado e pela porta estreita em união com Cristo. Vivemos neste amor infinito de Cristo, mas com a opção antes de sermos este fruto do amor de Deus para conosco. E a generosidade, essa boa vontade do fruto do amor de Deus e da graça do seu coração, que nos leva a sustentarmos pelo Espírito. Assim, queridos amados irmãos de Cristo, que Deus Pai, em vossa infinita misericórdia, derrama sobre cada um de nós a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.